Irmãos, nós vamos falar hoje, baseados aqui no texto que nós acabamos de ler, sobre o novo céu e a nova terra. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje: novo céu e nova terra. É para onde nós iremos um dia, através da morte ou através do arrebatamento da igreja. Muitos já foram através da morte. A morte veio e essas pessoas hoje estão lá participando já das delícias do céu, participando já das delícias do paraíso, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor e não haverá mais dor. Mas a Bíblia Sagrada diz que também alguns não experimentarão a morte, porque estarão vivos no dia em que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Então é por isso que eu acabei de dizer: ou através da morte, ou através do arrebatamento da igreja, um dia nós estaremos com o Senhor Jesus no novo céu e na nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o texto diz aqui, o versículo 1, e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Eu gostaria de dizer para você uma coisa interessante. Aqui nesse texto, Alessandro, está muito claro, Pedro, que haverá um novo céu e uma nova terra. Pelo menos é isso que o apóstolo João está dizendo aqui em Apocalipse 21, primeiro: e vi um novo céu e uma nova terra. João não disse que ele viu esta terra e este céu. A Bíblia diz que ele viu um novo céu e uma nova terra. Então logo subentende-se que haverá um novo céu e uma nova terra. Esta terra desaparecerá e esse céu também desaparecerá. Será tudo novo na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, lá em 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 10, o pastor Nelson vai colocar ali para mim, você que está aí com a Bíblia aberta, né? Eu sempre gosto que os irmãos fiquem com a Bíblia aberta aí no colo, né? Porque a gente sempre costuma ficar folheando a Bíblia. Em 2 Pedro capítulo 3 e o versículo 10, está escrito isso, está falando, irmãos amados, sobre isso. Virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um grande estrondo. Olha o que diz o texto: os céus passarão com um grande estrondo. Está falando sobre o céu. E os elementos ardendo se dissolverão. Agora a terra e as obras que nelas há serão descobertas. A outra tradução diz: se queimarão. Então, irmãos, essa terra será destruída, esse céu também desaparecerá, para o aparecimento de um novo céu e uma nova terra. E aqui no versículo 5 do capítulo 21 de Apocalipse, diz o quê? E eis que faço novas todas as coisas, inclusive o céu, inclusive a terra. Eis que faço nova todas as coisas. Versículo de número 2 do capítulo 21 diz assim: e vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como uma noiva, adornada para o seu marido. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém. Então, irmãos,
Eu aprendo o que através desse texto? Eu aprendo que essa terra desaparecerá, esse céu desaparecerá também. Irmãos, a nova Jerusalém será a morada de Deus e a verdadeira pátria dos santos, dos escolhidos do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não habitaremos em uma terra cheia de pestes, nós não habitaremos em uma terra cheia de doenças, nós não habitaremos em uma terra cheia de veneno, nós não habitaremos em uma terra cheia de fumaça, de poluição, nós não habitaremos em uma terra cheia de bactérias e cheia de vírus. Irmãos, será um novo céu e uma nova terra. Nada dessas coisas existirá mais, porque será tudo novo na presença do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Apocalipse é um texto maravilhoso, um texto lindo, mas ele também fala sério com a gente. Aqui no versículo de número 8, agora lista aquela turma que não vai morar no céu. Apocalipse capítulo 21, versículo 8, dá uma lista dos não habitantes da cidade celestial. Nós vemos aqui no texto, mas quanto aos tímidos, nós vamos ver agora quem são os tímidos. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, se os salvos, remidos de Jesus, habitarão na nova Jerusalém, irmão João, se os salvos, os remidos de Jesus, habitarão neste novo céu e nesta nova terra, existe uma categoria de pessoas que não morarão lá no céu, e nem nessa nova terra. Irmãos, e o apóstolo João, ele cita aqui, mas quanto aos tímidos, quem são os tímidos? Quem são os tímidos? Irmãos, os tímidos são os covardes. Pastor Josué, quem são os covardes? São aqueles que não tiveram coragem de sofrer por amor a Jesus. São os tímidos, são os covardes, aqueles que não tiveram coragem de dar a cara para bater por amor a Jesus. Irmãos, os covardes são aqueles que não tiveram coragem de seguir Jesus por causa das perseguições. São os tímidos, eles não herdarão o reino de Deus. Mas a lista continua, aos incrédulos. Quem são os incrédulos? São aqueles que não têm fé, são aqueles que não confiam em Deus, são aqueles que não acreditam em Deus. E não são apenas os ateus, não, são aqueles, irmãos, pasmem-se disso, mas são aqueles que às vezes estão dentro da igreja, mas não creem no poder de Deus. Estão muitas vezes dentro da igreja, mas não creem que Jesus tem poder para fazer milagre. Estão dentro da igreja, mas não acreditam no arrebatamento da igreja. Muitas vezes estão dentro da igreja, mas não acreditam que Jesus expulsa os demônios. Estão dentro da igreja, mas não acreditam nos dons espirituais. São os incrédulos. São os incrédulos, aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não estão firmes na fé, estão com o pé em duas canoas, estão mornos, não são frios e nem quentes, serão vomitados da boca de Deus.
Então, irmãos, quando a Bíblia diz aqui, mas os incrédulos não herdarão o reino de Deus, irmãos, tem muitos incrédulos dentro das igrejas, e precisam tomar cuidado, precisam tomar uma posição diante de Deus. Mas o texto ainda continua, mas quanto aos abomináveis, irmãos, quem são os abomináveis? São aqueles que se mancharam com as abominações. O que é abominação? É tudo aquilo que causa náusea a Deus, é abominação. Tudo aquilo que Deus reprova é abominação. Tudo aquilo que a palavra de Deus diz que é pecado é abominação. Então o texto sagrado diz que os abomináveis não entrarão no reino de Deus, não morarão na Nova Jerusalém, não morarão no novo céu e a nova terra. Então, meu querido, você que está dentro da igreja, que está aqui nos participando desse culto, você que está nos assistindo pelo site da igreja, você que está nos assistindo pelo Facebook da igreja, tome cuidado, abandone o pecado por amor a Jesus, antes que seja tarde demais. Mas o texto ainda continua, os homicidas, aqueles que matam, aqueles que tiram a vida de alguém, não herdarão o reino de Deus. Os fornicários, diz aqui os fornicadores. Irmãos, quem são os fornicadores? Fornicadores, quem são os fornicadores? São aqueles que praticam a fornicação, que é o ato sexual ilícito. Os fornicadores são aqueles que praticam o ato sexual fora do casamento. Olha eu falando igual o Rodrigo hoje cedo, né? Ou foi sexta, não sei, sexual, né? Olha que coisa interessante aqui. São aqueles que praticam o sexo fora do casamento. São os fornicadores. Toma cuidado, meu querido. Os fornicadores ficarão fora da cidade da Nova Jerusalém, ficarão fora do novo céu e da nova terra. Porque lá no céu, na nova terra, no novo céu, na Nova Jerusalém, não entra pecado. Inclusive tem um hino, tem uma música, né? No céu não entra pecado. Então lá não entra pecado, lá no céu. Lá tudo é puro, tudo é abençoado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, mas o texto ainda continua. Mas quanto aos feiticeiros, irmãos, quem são os feiticeiros? São aqueles que praticam a macumbaria, a bruxaria, ficarão fora da Nova Jerusalém. O seu lugar será o lago que arde com fogo e enxofre. Não apenas os que praticam, mas aqueles que procuram essas coisas. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz os idólatras, fornicadores, feiticeiros, idólatras. Os idólatras, o seu lugar será no lago que arde com fogo e enxofre. Êxodo 20, de 1 a 5, pastor Nelson. Idólatras são aqueles que se curvam perante uma imagem de escultura, seja ela qual for, são os idólatras. A Bíblia chama de idolatria. Então aqueles que praticam a idolatria. Êxodo capítulo 5, capítulo 20, do versículo 1 ao 5, olha o que diz ali a palavra. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3, não terás outros deuses diante de mim. 4, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu,
nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5: não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então não te curvarás, nem a ela servirás, e nem farás para ti imagens de escultura, nem do que tem no céu, e nem debaixo da terra. Então, irmãos, o texto bíblico é bem claro, quando ele diz aqui que os idólatras não entrarão no reino de Deus. Mas vamos continuar. A Bíblia também diz aqui, os mentirosos, e todos os mentirosos são aqueles que mentem, aqueles que usam de falsidade, aqueles que mandam o filho dizer: fala que o papai não está. Cuidado, não vai entrar no reino de Deus. Aquele que liga para a esposa e fala para a esposa assim: minha esposa, minha linda, minha querida, minha princesa. Eu vou atrasar um pouquinho, porque eu estou ainda no escritório. Está nada, está em outro lugar. Cuidado, os mentirosos não herdarão no reino de Deus. Aquele que põe um objeto na balança, e o camarada não está vendo, né? Está aqui, 1 quilo de carne, 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de não sei o que, mas na realidade a balança dele marcou 800 gramas, mentiroso. Cuidado, não herdará o reino de Deus. Aquele que chega para o coitadinho e fala que esse carro aqui é filé, o coitadinho vai, compra o carro, a primeira viagem que ele vai fazer até Cândido Mota, já para no meio da estrada. Cuidado, gente, muito cuidado, muito cuidado. Quem são os mentirosos? A Bíblia Sagrada diz que são aqueles que mentem, são aqueles que usam de falsidade. A Bíblia diz: o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem está me entendendo aí, levanta a mão. Dá uma salva de palma para Jesus. Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Mas, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela ainda diz também, os que morarão no céu. Bom, se nós vimos aqui, tem uma outra passagem, eu não tenho aqui, se alguém até puder me ajudar e trazer e pôr o papelzinho aqui em cima da mesa, em cima do púlpito aqui. É só chegar correndinho aqui, põe em cima do púlpito aqui, que eu já vou abrir lá, certinho. Tem uma outra lista no outro texto bíblico, que coloca os beberrões também, né? Os beberrões não herdarão o reino de Deus. Tem uma outra lista que completa essa lista aqui, de pessoas que não morarão e nem herdarão o reino de Deus. Amém? Irmãos, mas se essa lista fala sobre aqueles que não morarão, então quem, pastor Josué, morará no reino de Deus? Pastor Nelson, João 3,5, quem morará na nova Jerusalém? Quem morará no novo céu e a nova terra? Aquele que nascer de novo. Aquele que nascer de novo. Deu problema nos nossos equipamentos eletrônicos, né? Então, irmãos, aquele que nascer de novo. Quem é que nasce de novo? É aquele que aceita Jesus como Salvador, é aquele que entrega a sua vida para Jesus, é aquele que pede perdão pelos seus pecados. Esse é o que nasce de novo.
É aquele, irmãos, o que nasce de novo é aquele que entrega a sua vida para Jesus, é aquele que pede perdão pelos seus pecados, é aquele que é uma nova criatura, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então hoje é o dia de você se tornar uma pessoa nova. Hoje é o dia de você nascer de novo, de você tomar uma posição ao lado de Jesus. Não deixe para amanhã. Quem morará no céu? Aquele que tiver sido lavado no sangue de Cristo. Apocalipse 22, versículo 14. Aquele que tiver sido lavado no sangue de Jesus. Quem morará no céu? Aquele que após se entregar a Jesus, mantém a sua vida em estado de santificação e retidão. Salmo 15, do versículo 1 ao versículo de número 5. Então não é só entregar a vida para Jesus, é manter uma vida com Jesus. A pessoa às vezes pensa que é só levantar a mão. Eu fui lá na igreja renovada lá, e levantei a minha mão, e aceitei Jesus, agora está tudo certo. Não, você levantou a mão, aceitou Jesus, se entregou a Jesus, então agora começa aquele processo de santificação na presença de Deus, né? Começa aquele momento, né? de santificação. Então isso é o que diz aqui o texto do Salmo 15, do versículo 1 ao 5. Então, quem mantém uma vida de santificação e retidão, ou seja, irmãos, a santificação é algo diário, é algo que nunca vai acabar. A gente se desviar do pecado, se desviar daquilo que não agrada a Deus, é algo que só vai acabar quando a gente estiver no céu. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem que manter a nossa vida em santificação. Irmãos, quem morará no céu? Aquele que permanecer no caminho estreito. Mateus capítulo 7, versículo 14. Aquele que permanece no caminho estreito. Estreito. A Bíblia Sagrada diz que estreito é o caminho que conduz ao céu, e largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Então, irmãos, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Pode fazer qualquer coisa, pode cometer qualquer coisa, o caminho é largo, o caminho é espaçoso. Mas, irmãos, o que é o caminho estreito? É o caminho da renúncia, é o caminho do pagamento de preço, é o caminho estreito, é o caminho da renúncia, do caminho estreito, é o caminho do pagamento de preço. Então, quem morará no novo céu e na nova terra? Aquele que permanecer firme no caminho estreito, até o dia que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quem morará nesse novo céu e nessa nova terra? Mateus 18, 18. Aquele que estiver ligado à igreja aqui na terra. Irmãos, esses dias atrás, nós estávamos conversando sobre os desigrejados. Vocês já ouviram falar nos desigrejados? Já ou não? Irmãos, eu estava lendo esses tempos atrás, e a gente estava comentando esses dias sobre isso, com alguns irmãos aqui, sobre os desigrejados. São aqueles que acham que não precisa de igreja, não precisa estar ligado a uma igreja, não tem necessidade disso. Eu cultuo a Deus aqui na minha casa mesmo, eu cultuo a Deus aqui mesmo, dentro da minha casa, aqui no meu quarto. Deus sabe o meu coração, Deus conhece a minha sinceridade, eu estou firme com Ele, estou aqui dentro da minha casa, não precisa de igreja. Igreja é instituição falida, dizem alguns. A igreja é uma instituição falida. A igreja é uma instituição que já faleceu faz muito tempo. Eu estava até dizendo, né, que essas pessoas que pensam assim,
tem que rasgar. É o Salmo 122? É o Salmo 122? Tem que rasgar. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É isso? Né? Então os desigrejados, eles têm que rasgar o Salmo 122 e jogar fora. Jogar fora, jogar no lixo. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor, disse o salmista. E o outro texto bíblico também diz que é para a gente não ter o costume de alguns, que é não congregar, não é? A Bíblia, ela nos orienta a isso. Não façais como alguns que deixaram de congregar. Irmãos, o que é congregar? É vir à igreja, participar de um culto, estar com o nome escrito no rol de membros da igreja. Irmãos, então, não vai nessa conversa de desigrejado, não. Não vai nessa conversa aí de que não precisa de igreja, não, que você vai parar no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Irmãos, o texto de Mateus 18, está aí, pastor? Não, né? 18, olha o que diz ali o texto: em verdade vos digo, tudo quanto ligardes na terra, será ligado no céu, e tudo quanto desligardes na terra, será desligado no céu também. Então, irmãos, o negócio é mais sério do que a gente imagina. Então, quem vai morar no céu? Quem vai morar na Nova Jerusalém? Aquele que estiver ligado à igreja de Jesus. Vai aqui um recado para aqueles que não fizeram o recadastramento. Estão desligados, hein? Cuidado. Não fez o recadastramento, está desligado. Não está ligado, não. Então toma cuidado. Irmãos, vamos continuar. Vamos ver o que mais o pastor Leandro trouxe aqui para mim, a outra lista. 1 Coríntios 5, de 9 a 10. Então você escreveu errado. 1 Coríntios capítulo 6, então, versículos 9 a 10. Irmãos, olha a outra lista aí dos que não vão morar no reino de Deus, não vão entrar. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganem, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, para por aqui, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Amém, irmãos? Quem entendeu aqui o recado, diga amém. Louvado seja Deus. Tem coisa que não pode falar aqui, viu, Jonas? O culto está na internet, está no site, tem que tomar cuidado. Vamos lá, vamos continuar então. Olha o que diz a palavra do Senhor agora. Como o Apocalipse desenvolve ou descreve o céu? O céu, irmãos, é descrito aqui em Apocalipse como um tabernáculo. Não precisa colocar aí, viu, pastor? Apocalipse 21, 3. O que significa tabernáculo? Significa lugar de completa comunhão com Deus. Então o céu é tido na Bíblia como tabernáculo. Tabernáculo, aquele lugar de completa comunhão com Deus. Nós teremos uma completa comunhão com Deus. Apocalipse descreve o céu como uma cidade. Apocalipse 21, 10. Os muros da cidade representam proteção. As medidas falam do espaço suficiente para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, algumas igrejas falam que o número de salvos é 144 mil. Então a cidade vai ser muito grande
para só 144 mil pessoas. Vai ser muito grande. A minha Bíblia, ela fala que os salvos serão como a areia do mar. A areia do mar não tem jeito de contar. É muito mais do que 144 mil. É ou não é? Irmãos, a Bíblia ela fala assim, que não existe limites para o número daqueles que hão de se salvar. Vamos ver o que diz, eu estou aqui falando, mas vamos ver na Bíblia, uai. Vamos ver aqui na palavra, já estou terminando, irmãos. Estou terminando já. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 3. Olha o que diz aqui, ó. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Então o céu descrito como tabernáculo. 21:10, cidade. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu. Olha que bacana, né? Uma nova cidade. E aí vem as medidas da cidade, versículo 16, Apocalipse 21, versículo 16, quem está com a Bíblia aberta aí. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, quer dizer, ela era quadrada. E mediu a cidade com a cana, até 12.000 estádios. Sabe o que é 12.000 estádios? É 2.240 quilômetros, tá? 2.240 quilômetros, o seu comprimento e a sua largura eram iguais, então 2.240 quilômetros quadrados, é bem grande, né? Cabe bastante gente. E os seus muros, a Bíblia diz no versículo 17, e mediu o seu muro de 144 côvados, quer dizer, 66 metros de altura. Os muros da cidade são mais altos do que um prédio de 8 andares, mais alto do que um prédio de 10 andares, os muros da cidade, conforme a medida de homem, que é também a medida de um anjo. E aí vem a descrição, o seu muro era de jaspe, como cantou aqui o nosso cantor, pastor Leandro, o seu muro de jaspe, olha que coisa maravilhosa, a cidade de ouro puro, olha que coisa maravilhosa, toda semelhante ao vidro puro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo fundamento safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, a outra de crisólito, a outra de berilo, a outra de topázio, a outra de crisópraso, a outra de jacinto, a outra de ametista. Olha, irmãos, que maravilha essa cidade. E as 12 portas da cidade eram de pérolas. Cada uma das portas era de pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão a sua luz, como cantou o pastor Leandro aqui, as nações andarão a sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória das nações, e não entrará nela coisa que contamina e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que diz o 22,
3, irmãos, 22, 3, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus, e o trono do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, quem não quer morar nesse lugar? Eu quero. Quer também, Marcelo? Olha que coisa linda, irmão. Vocês, tem pedra aqui preciosa que eu nunca ouvi falar na minha vida. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Então, entregue a sua vida para Jesus hoje. Tome uma posição ao lado de Jesus hoje. Esse é o lugar para onde nós iremos quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja.